Oi, pessoal, vamos a mais um momento de informação literária. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre o Barroco. O Barroco, pessoal, ele iniciou no final do século XVI e foi até o início do século XVIII. Esse momento foi um momento em que a Europa ela estava passando por uma determinada situação de crise e que vivia na agonia do sistema do feudalismo ainda, né? E a transição para o capitalismo. Então, eles queriam sair daquele regime dos senhores de engenho, os senhores mais de posses, mandava em tudo para a questão do capitalismo, né? Então, eles estavam naquele momento visando mais a questão mesmo de valores. E nesse período, a Igreja Católica ela estava passando por um sofrimento, por um conflito, no caso, interno. Por que esse conflito interno? Vocês lembram que eu falei na outra aula em relação à venda de indulgência. E o que era essa venda de indulgência? Era justamente a questão das pessoas fazerem doações para as igrejas, para as construções, para manter em si a igreja em troca de perdão. Só que a gente sabe que teve um grande representante, conhecido como Martim Lutero, que ele era contra a essa questão. Na percepção dele, o único instrumento de salvação era apenas a fé e não a compra do perdão. Então, houveram vários conflitos, né, com esse representante, Martinho Lutero, justamente por questões religiosas. E nesse período, lembrando que foi o momento da Contra-Reforma, da Sagrada Inquisição e do Concílio de Trento, onde vocês vão estar lendo e estudando cada um deles separadamente nas próximas aulas. Então, pessoal, esse movimento surgiu justamente com esse conflito entre a questão religiosa e a questão do racional, da fé, da questão de visar mais a questão capitalista. E os membros da Companhia de Jesus, eles estavam preparados, no caso, para, em seus sermões, eles estarem fazendo pregações, onde eles estariam defendendo os dogmas da igreja. Então, era um momento que essas pessoas, que esses representantes da igreja, eles tinham a oportunidade de chamando a atenção dos fiéis, né? De como se estivesse alertando se o que era mais importante, o racional ou o irracional. Era mais questão o perdão ou a questão de realmente ter fé, de praticar sempre o bem em detrimento de estarem pagando para a questão de serem perdoados, de terem o perdão. Então, visto que esse estilo literário, ele rejeitou a questão da certeza dos racionalistas do período clássico, em detrimento aí a substituí-las pela dúvida e pela incerteza. Então, a gente percebe que o barroco ele é um movimento literário muito voltado para essa questão da igreja, né? A gente viu aquela questão do teocentrismo e do antropocentrismo. O teocentrismo, Deus no centro de tudo, e o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Então, sempre com essas inovações, tanto na igreja, quanto na cultura, quanto na arte, essas pessoas iam sempre tentando, né, ir de encontro com esses acontecimentos. E para a gente demonstrar um pouco mais em relação a essa corrente, esse movimento literário conhecido como barroco, a gente vai estar vendo algumas características que foram determinantes nesse estilo. Que uma das foi a arte rebuscada e exagerada. Então, eles tinham muito exagero quando eles construíam suas esculturas, suas pinturas. Também eles valorizavam a questão do detalhe.
tudo era muito detalhado, tudo era muito perfeito. Mas, como a gente viu também, surge a questão do dualismo e das contradições, né? Porque eles estavam tentando continuar com a fé, porém, eles se preocupavam muito com essa questão do perdão, do pecado, de que forma que eles poderiam não estar pecando. Outra questão das características em relação à obscuridade e complexidade e sensualismo. Então, se a gente perceber, na arte barroca, ela aparece muito essa questão do nebuloso, justamente pelo esse conflito em relação à fé. E uma outra coisa é em relação ao ocultismo e o conceptismo, que a gente também vai estar vendo mais detalhado na aula online e nas próximas aulas. Mas a gente também não pode deixar de falar em relação aos autores. Quais foram os autores que se destacaram no momento literário do Barroco? Nós temos o padre Antônio Vieira com suas obras Os Sermões. Nós temos Josefa de Oliveira com Calvário. Nós temos Gregório de Matos com suas poesias líricas e também com o Boca do Inferno, como também ele foi conhecido com esse nome, devido à sua obra, que a gente também vai estar lendo, vai estar vendo o porquê dele ter ficado conhecido como Boca do Inferno. Temos também Manuel Botelho de Oliveira com Ilha da Maré. E também Antônio Francisco Lisboa, que era o conhecido, um dos famosos escultor que ficou conhecido como Aleijadinho. Ele pintou a estátua do professor Daniel. Então é isso, pessoal. Então um pouquinho sobre a questão do barroco. A gente vai estar detalhando mais nas próximas aulas em relação a esse estilo literário, tá certo? Tchau, estudem, até a próxima.